Oi, abençoada! Seja bem-vinda a mais um vídeo Pitada Devocional aqui do nosso canal. Meu nome é Emily Chaves e o nosso objetivo com esse vídeo é que a gente possa levar um pouquinho da palavra de Deus para sua vida. Então eu queria te pedir só um favorzinho antes da gente começar nosso vídeo. Se inscreva aqui no canal e curta nosso vídeo. Compartilhe essa mensagem com um número maior de pessoas. Assim você vai estar contribuindo para o reino de Deus também e vai estar falando para o YouTube que essa mensagem é importante e relevante e ele vai encaminhar para um número maior de pessoas. E no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre o silêncio de Deus. Eu acho que você já deve ter passado por uma situação assim. Eu já passei por várias vezes por situação assim, né? A gente ora, busca, implora, né? Por uma resposta de Deus. Será que isso eu estou fazendo está alinhado com a vontade de Deus? Senhor, me dê uma resposta. E muitas vezes Deus se encontra no silêncio. Deus não responde o que a gente tanto pede. Mas assim como uma pessoa, assim como uma mulher que está grávida, por exemplo, eu sou mãe e durante vários episódios, né, da minha gravidez, eu sentia a minha filha se mexendo, mas também às vezes eu não sentia ela se mexendo, mas ela estava ali, eu sabia que ela estava ali. E é a mesma coisa que eu quero te falar hoje com Deus. Às vezes Deus não está te respondendo nesse exato momento que você tanto quer ouvir. Porque não é sobre você, é sobre a vontade dele. Então você às vezes não pode estar ouvindo, mas ele está aí. Nem sempre ele responde, mas sempre, diz a palavra dele, sempre ele escuta as nossas orações. Ele está te ouvindo, ele está escutando todos os seus clamores. Mas às vezes o silêncio traz algumas verdades. Eu queria trazer aqui para você essas verdades. Vou trazer um exemplo que aconteceu comigo para poder te facilitar esse exemplo na sua vida. Eu fiz um silêncio, não proposital, mas porque eu quis me silenciar. Eu silenciei a minha vida por um tempo com algumas pessoas. Né? Algumas pessoas, oi, Emily, tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? Eu falava, não, tá tudo ótimo. Mas eu estava um pouco mais em silêncio, eu estava um pouco mais resguardada. Não estava tão meu jeito de ser, mas é porque era um momento meu, eu precisava desse silêncio. E aqui é a primeira chave que eu quero trazer para você. O silêncio, ele traz uma autorreflexão para quem está recebendo. Quando você recebe o silêncio de uma pessoa, a primeira coisa que você se faz é o quê? Será que eu fiz alguma coisa? Ela tá tão esquisita comigo, ela tá diferente. Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu falei alguma coisa? Será que aconteceu alguma coisa? E a gente vai fazer essa autorreflexão das nossas atitudes, das nossas falas. E esse é um ponto que Deus está provavelmente querendo fazer com você. Você não está escutando Deus, está tudo em silêncio. Faça uma autorreflexão. Como que está o seu relacionamento com Deus? Porque muitas vezes a gente busca, mas a gente não conhece. Eu escutei uma frase de uma mensagem que eu assisti e eu queria compartilhar com vocês. É uma pergunta. A frase diz o seguinte: quem não conhece a Deus, o questiona a sua existência. Então, quantas vezes você passa por uma situação, ou você viu alguém passando por uma situação, e aí a pessoa fala, mas será que Deus existe? Deus não existe, porque olha o que está acontecendo comigo, isso não é possível. Quem questiona a existência de Deus não conhece verdadeiramente Deus. Quem conhece verdadeiramente Deus e diante desse silêncio não questiona a sua existência, questiona o seu silêncio. E se você está questionando o silêncio de Deus, é porque você sabe que Ele existe, é porque você sabe que Ele está ali, mas Ele apenas se silenciou
Primeiro, para você fazer essa autorreflexão, essa autoconsciência. O que você tem feito do seu relacionamento com Ele? E aqui eu quero trazer a segunda chave desse silêncio de Deus. Ele quer saber para onde você vai correr quando Ele se silenciar. Então eu me silenciei. Voltando ao meu exemplo, eu me silenciei. E aqui, uma pessoa se revelou diante do meu silêncio. Eu poderia esperar que a pessoa poderia se aproximar de mim perguntando: Emily, tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? Você quer conversar? Mas não. Essa pessoa, em vez de fazer isso, foi para o outro caminho. Começou a falar mal de mim, começou a me difamar, começou a falar coisas de mim, perguntar para outras pessoas a meu respeito, sendo que essa pessoa tinha essa intimidade comigo de chegar até mim. E Deus está fazendo a mesma coisa com você. Quando Deus se silencia, quando Deus não fala com você, para onde você corre? Qual é o seu lugar de refúgio? Você se aproxima mais dele ou você se afasta mais dele? Ele não está falando comigo mesmo, eu vou fazer o que eu quero. Deus quer saber se você sabe usar o seu livre-arbítrio que Ele nos deu. Ele nos deu esse livre-arbítrio, nós somos livres. Depois da morte de Cristo nós temos essa liberdade. Só que nem tudo nos convém, nem tudo te convém. Você está sabendo usar esse livre-arbítrio? Então o silêncio de Deus quer fazer isso para você, quer fazer isso com você também. Ele quer ser revelado para onde você vai correr quando ele se silenciar. Mas eu quero te falar mais uma coisa. A terceira chave. Quando Jesus estava lá na cruz e no terceiro dia, a dor já insuportável, ele já não escutava mais Deus e ele gritou e ele clamou: Eli, Eli, lama sabachthani, Senhor Deus meu, por que me abandonastes? Deus parou de falar com Jesus naquele momento da cruz. A mesma coisa aconteceu com Abraão. Quando Deus o pediu para ele o seu filho Isaque como sacrifício. E Abraão ficou durante 3 dias rondando, andando e pedindo Deus uma confirmação, Está lá em Gênesis 22. E Deus se manteve em silêncio. Aqui eu quero trazer a terceira chave e a chave mais importante para você, para a gente poder finalizar esse vídeo. O silêncio de Deus não significa ausência de Deus. O silêncio de Deus significa que Ele está te preparando para você subir de nível. Depois do silêncio de Deus com Jesus lá na cruz, Jesus foi ressuscitado. O véu se rompeu. Jesus não está mais naquela cruz e nem naquele túmulo. Ele ressuscitou. E depois de 3 dias em silêncio com Deus, com Abraão, Deus falou: meu filho, não é para sacrificar o seu filho, eu queria apenas ver o seu nível de obediência e amor. Pega esse silêncio de Deus na sua vida hoje e busque mais a Ele. Faça a sua autorreflexão, faça a sua autoconsciência. Como que está o seu relacionamento com Ele? Busque-o cada vez mais, mesmo em silêncio, busque-o cada vez mais. Não faça o caminho reverso. Ele não está falando comigo. Como aconteceu comigo? Ela se afastou de mim, ela não quer falar comigo. E se afastou mais da minha amizade. Eu falo a mesma coisa para você. Porque esse silêncio, Deus está trabalhando nos detalhes. Quando você está trabalhando no seu serviço e aí você fala: não, gente, espera aí, eu preciso fazer um silêncio aqui para poder me concentrar. Deus está concentrando nos detalhes da sua vida. Deus está se concentrando nos detalhes para a sua evolução, para o seu romper, para a sua crescida, para a sua vitória. Não pense que o silêncio de Deus é um castigo, é uma ausência. Não,
é um amor, é um detalhe. Então, diante desse silêncio, busque-o cada vez mais, se proste a Ele, se deleite na sua palavra. Porque o silêncio de Deus revela muitas coisas. E na hora certa, Ele vai falar com você. Assim como aconteceu comigo. Eu precisava muito de uma resposta de Deus. Muito. E eu senti que Deus tinha falado comigo, mas eu precisava de uma confirmação. E eu ficava remoendo. Senhor, fale comigo. Eu busquei de corpo e alma. Busquei de todo o meu espírito. Estar na presença dele porque eu precisava da resposta. E ele me respondeu. Converse com fulana. Ela vai te responder qual é a minha vontade. E assim eu fiz. Fui conversar com a pessoa que Deus me orientou. E ele me revelou a sua vontade. Então, eu quero te falar nesse vídeo de hoje que Deus não esqueceu de você. Mesmo se ele se encontra em silêncio, mesmo que ele encontre-se calado, observando, o busque. Que na hora certa, porque não é a nossa hora, a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita, vai ser revelada na sua vida. Eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para você, porque para mim fez muito sentido. Quando mais precisei de ouvir, ele se fez em silêncio. E eu fui buscar entender o porquê desse silêncio. E eu quero trazer nesse vídeo aqui de hoje também. Não se desespere. Ele está aí, escutando tudo. Como eu disse no início e repito, ele não responde todas as vezes, mas ele escuta todas as vezes que a gente conversa com ele. Um beijo pra você e muito obrigada. Até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau.